Olá, nós somos do grupo de teatro A Turma do Dionísio e estamos aqui para apresentar uma atividade chamada Projeto Pedagógico. Na verdade, é um tutorial do projeto pedagógico da peça Espantosas Criaturas. Essa é uma atividade complementar do projeto Espantosas Criaturas do Teatro de Bonecos, que é um projeto feito com financiamento, com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre esse projeto pedagógico. Eu estou aqui com o Darlan Marque, que participou, né, da elaboração desse projeto. Eu sou a Maristela Marasca, eu sou atriz, integrante do grupo A Turma do Dionísio. Também sou formada em filosofia e mestre em educação nas ciências. Eu fiz a parte de organização e planejamento do projeto pedagógico e comigo está aqui o Darlan, então, que fez a parte da pesquisa e a elaboração dos textos. Tudo bem, Darlan? Tudo Seja bem, bem-vindo. tudo bem, é um prazer estar aqui, conversar com todas e todos sobre esse projeto, né, e sobre essa proposta de projeto pedagógico, né, que a gente está deixando aí como uma possibilidade de trabalho, né, para quem vai atuar a partir da peça, a partir dos temas da peça. Meu nome é Darlan Marque, como a Maristela já falou. Eu sou formado em História e tenho doutorado na área de Memória Social e Patrimônio Cultural. E venho trabalhando com pesquisas nesse campo interdisciplinar, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Então tá, bem-vindo, Darlan. Então, como o próprio Darlan falou, são algumas sugestões de temas, de atividades que podem ser aprofundados assim a partir do espetáculo Espantosas Criaturas, e ele é um projeto pensado assim especialmente para professores, para coordenadores de grupos, né? Trabalharem Isso. esses temas. Não é uma coisa, uma fórmula fechada, né, Darlan? Mas é uma proposta, Exatamente. né? É uma proposta, na verdade, ele tá deixando aí, trazendo alguns textos, alguns pontos que podem ser aprofundados depois, com algumas sugestões de atividades de pesquisa, de ações que podem ser realizadas, né, a partir desses eixos temáticos, né, no qual a gente foi construindo essas ideias, esses pequenos textos que vão embasar talvez algumas atividades, né? Mas mais dar um direcionamento também para futuras pesquisas e atividades em sala de aula. Isso. Só salientar que esse aqui é um tutorial, né? Que é uma Isso, ferramenta, assim, para melhor compreender, enfim, para situar um pouquinho e para encaminhar a utilização do projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico na íntegra as pessoas podem acessar e baixar gratuitamente, vai estar disponível no blog da Turma do Dionísio, e também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? Que isso, é o exatamente. Pode baixar lá, né? Eu tenho o meu aqui, ó, já impresso, ó, dá para baixar, imprimir, para utilizar depois em aula ou ler com o grupo, enfim, né? Isso. Então vamos lá, eu vou só colocar aqui para as pessoas terem uma ideia, né, do que é esse projeto pedagógico. Então temos aqui na tela algumas imagens, claro que de uma forma sintetizada do projeto pedagógico, né? Essa aqui é a capa do projeto pedagógico. E em seguida vamos passar aqui para a segunda imagem. Nessa segunda parte aqui a gente tem informações mais gerais assim em relação ao projeto pedagógico, né? Em relação ao espetáculo, então tem um pouquinho sobre o enredo, só para comentar rapidamente. O espetáculo Espantosas Criaturas é um espetáculo que mistura a linguagem do teatro de atores e do teatro de bonecos. São bonecos em diferentes técnicas que são feitos assim em material reaproveitado,
né? E a temática, uma das temáticas fundamentais do espetáculo é trazer à cena, né, as relações entre o ser humano e a natureza e a tecnologia, né? O eixo assim estruturante de todo o projeto, desse projeto que chama Projeto Espantosas Criaturas do Teatro de Bonecos, é justamente a articulação entre arte e sustentabilidade, né? Então, nesse primeiro aspecto aqui, a gente tem um pouquinho sobre o enredo, sobre o espetáculo, um pouco sobre o grupo, a Turma do Dionísio, que nesse ano comemorou 37 anos de teatro. A nossa sede fica na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, né? Estamos desde 1986 trabalhando, né? E ultimamente trabalhando então na articulação entre o teatro de atores, teatro de bonecos e teatro de animação. Qualquer coisa, Darlan, você vai falando aí, se você quiser Tá complementar bem, tá bem. com alguma coisa. Eu só vou passar adiante, então, para a gente ver assim, justamente os elementos mais estruturantes, né, do projeto pedagógico, né, que são justamente os temas relacionados ao espetáculo, né? Então, um dos temas importantes aqui do espetáculo é a questão da produção e destinação de resíduos, ou o que o pessoal chama de lixo, né, Darlan? Mas até que você Exatamente. faz no texto, você coloca assim que lixo talvez não seja a palavra mais adequada, né? Exatamente, porque na verdade a gente hoje trata lixo como algo muitas vezes pejorativo, né? E, enfim, a nova literatura, o novo pensamento sobre essa questão da sustentabilidade traz que todo elemento ele pode ser reaproveitado de alguma maneira, né? Desde o E, lixo orgânico, que pode se transformar, né, em adubo e material né, para agricultura, ou seja, até os resíduos materiais, né? Os resíduos que podem ser reutilizados, enfim, de diferentes formas, né? E eu uhum. acho que isso tem tudo a ver com o espetáculo, né, Maris? Claro, claro. Até queria destacar aí a imagem de um dos personagens, que é o Carobinha, e que está tocando uma espécie de instrumento aí, todo confeccionado então com reaproveitamento de materiais, garrafa PET, com mangueiras, né, reaproveitados. Então, todo o espetáculo é feito com esta linguagem. Então, só para comentar aqui, é claro que aqui a gente tem uma coisa sucinta, né? Mas Sim. tem um exemplo aqui, né, dentro dessa temática da produção e destinação dos resíduos, né, como que se pode trabalhar com os grupos, né? Por exemplo, analisar e comentar as situações relacionadas à produção e destinação dos resíduos que aparecem no espetáculo. Então, é uma deixa para discutir, para comentar e refletir um pouquinho a relação entre o que se vê no espetáculo, né, em relação ao reaproveitamento de materiais, né, Uhum. e com o dia a dia, com o cotidiano. Né? Então, é só Isso. uma sugestão de trabalho, né? Isso, a gente traz outras também, assim, também outras sugestões, né? E no texto a gente procura informar um pouco, assim, dados bem atualizados, né? Sobre a questão da destinação e resíduos, ou seja, dados aí agora do ano passado, né? De porcentagem de resíduos que são reciclados no Brasil, que têm uma destinação correta, quantos não têm, quais os lugares no Brasil que ainda falta melhorar a política, né, de destinação desses resíduos, enfim, dados que podem ser utilizados e também indicações de onde buscar e aprofundar essas informações. Isso. E outros temas, então, só para passar rapidamente, assim, né? O tema também da sustentabilidade, que tem a ver, então, com o projeto como um todo, né? O tema da educação ambiental e as relações entre natureza e cultura. Vou passar adiante aqui. Aqui também tem uma parte muito interessante aqui que feita pelo Darlan, uma pesquisa, né, Darlan, Isso. com várias sugestões de filmes, documentários,
que você levantou para nós aqui, né? Eu acho super importante essa parte. São filmes, alguns, mais antigos, outros mais atuais, mas que através deles a gente pode ver mesmo o desenvolvimento da própria preocupação do ser humano, da nossa sociedade cada vez maior, né, essa preocupação em tratar do tema do meio ambiente, em tratar do tema da sustentabilidade. A gente vai vendo até pela própria produção, né, cultural, produção fílmica, o quanto isso se tornou mais urgente a cada ano que passa e o quanto também se produziu, né, em função disso, né, não só nos documentários, mas também nas publicações, diversos repositórios científicos ali que eu tentei levantar, né, de revistas acadêmicas que podem subsidiar, né, a conhecimento sobre educação ambiental. Enfim, a gente vê que tem um grande número de produção hoje e que cada vez mais atualizada sobre o assunto, né? E as indicações de portais também, que são muito importantes, né, Darlan? Porque, Exatamente. infelizmente, a gente tem a circulação de muitas notícias, assim, que são ou notícias enganosas ou negacionistas, inclusive, Negacionistas, sobre o tema, né? exatamente. Então, é bom a gente ter referências quando vai pesquisar e trabalhar isso com as turmas ou com os grupos, né? Que é Exato. para a gente verificar quais são as referências dessas matérias, dessas informações que a gente está repassando, né? Isso. Até porque hoje a gente tem as redes sociais, né, que de um certo ponto de vista nos auxiliam bastante a ter acesso, né, a informações, mas muitas vezes essas informações precisam ser checadas, precisam ser, né, enfim, confrontadas com dados científicos, e eu acho que esses portais, assim, alguns deles das Nações Unidas, do Greenpeace, né, do SOS Mata Atlântica, que são instituições com reconhecimento internacional e que trazem fundamentado aquilo que estão informando. Então, acho bacana a gente sempre buscar consultar por lá, né, quando recebe alguma notícia ou alguma informação. Então, vou passar adiante aqui. Em seguida, então, a gente tem os textos complementares, que é para o coordenador do grupo, ou para o professor, para a professora, né, ter um Isso. contato maior com os temas abordados no espetáculo. Então, eu até queria chamar a atenção aqui, a gente já comentou um pouquinho sobre a questão da produção e destinação dos Uhum. resíduos, né? Mas da gente comentar um pouco sobre a educação ambiental, a importância da educação ambiental. E o Darlan fez um texto muito interessante em que ele coloca, retoma toda a questão da legislação, né, que coloca Isso. a educação ambiental como um dos elementos fundamentais assim da educação do jovem, da criança, né? Mas também tem um ponto, Darlan, que você coloca da importância de fazer a problematização do que significa essa educação ambiental. Não sei se É, você quer comentar um pouquinho sobre isso. posso. Até para mim foi algo novo, né? Assim, aprendi muito fazendo esse trabalho. Enfim, porque eu fui me atualizando também como professor, né, da importância que o tema foi tomando ao longo do tempo e de como ele se tornou um tema que, na verdade, ele é transversal a todas as disciplinas, ele é transversal à nossa vida em sociedade, né? Ele está relacionado com todas as áreas da nossa vida. Enfim, e é um pouco isso que eu disse lá no texto que às vezes só a lei não resolve, né? Só a gente ter um arcabouço legal muito grande, enfim, isso é importante no Brasil, que nos fundamenta a necessidade do ensino, enfim, mas também é preciso problematizar a qualidade desse ensino, de que forma estamos trabalhando, e entender alguns conceitos que são mais filosóficos, teóricos, mesmo de pensar e problematizar a importância da educação ambiental na nossa vida. E para isso eu trouxe ali a Lucie Salvet, que é uma professora da Universidade do Quebec e que tem atualizado, né, o assunto sobre o meio ambiente. E que ela vai dizer ali que nós temos 3 pontos, assim, 3 dimensões para trabalhar a questão da educação ambiental, né, que é para o enriquecimento do nosso sentido de vida, ou seja, da forma da nossa identidade, da nossa relação com os outros seres vivos, da forma como nós vivemos e habitamos o mundo, né? Teria também a questão da inovação social, né? De que forma
nós podemos repensar as mudanças, as nossas práticas, de que forma estamos consumindo, né? Qual a nossa responsabilidade nesse consumo, enfim, nós respeitamos, né, as outras culturas, as culturas tradicionais que trabalham com a natureza e a partir da natureza sobre outras dimensões, sobre outras cosmologias, enfim, e por fim também a nossa questão política, né, nosso envolvimento político com o tema, ou seja, de buscar a participação, de desenvolver a cidadania, de reivindicar, né, melhorias no campo do meio ambiente, porque, enfim, estamos falando de algo que diz respeito ao nosso direito de habitar o mundo com qualidade, a nossa vida é a vida das pessoas, né, do coletivo e daqueles que virão depois de nós também. Também é um compromisso com o futuro, né, cuidar do meio ambiente. Verdade, com outras gerações que virão depois de Isso, nós, né, Darlan? É, exatamente, é como se a gente fosse uma grande rede, né? Que o que a gente exato, faz individualmente implica nessa rede maior que somos, né? Que é essa convivência coletiva, embora as diferenças, né, que a gente tenha exato. nesse planeta, né? E, bom, e um outro ponto também que a gente destaca aqui, né, é um texto que o Darlan fez sobre as mudanças no meio ambiente e sustentabilidade, né, em que se aborda um pouquinho desse conceito de sustentabilidade e também dos objetivos, que são 17, né, Darlan, 17 Isso. objetivos colocados pelas Nações Unidas para todo o planeta, digamos assim, Uhum. em busca desse desenvolvimento sustentável. Não sei se você quer É, destacar alguns, assim. eu acho que nesse ponto, Maris, eu acho que é importante ali, que nesse texto eu tentei levantar, tem a ver um pouco com essa história do negacionismo também, que são os parâmetros usados pelos cientistas para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Então, demonstra ali que há 9 parâmetros que são acompanhados, ou seja, né, cientificamente reconhecidos e que nos dão uma dimensão dessas transformações e o quanto isso está cada vez mais acelerado, né? Acho que é bacana não só para o professor de biologia que vai trabalhar sobre isso ou dessas áreas das ciências, mas também para pensar, né, que isso está amparado num pensamento científico a longo prazo, enfim. E desses 17 objetivos, né, que tu falastes aí da Agenda 2030 da ONU, né, para o desenvolvimento do planeta, e que está cada vez mais, a gente ouve todo dia Agenda 2030 nos jornais, na imprensa, não sabe muito bem o que é. Então, nesse texto, tentei trazer um pouquinho do quanto isso é transversal a várias temáticas da nossa vida, como eu já falei, né, me repetindo um pouquinho, mas só para reafirmar que, por exemplo, a erradicação da pobreza, né, a saúde, o bem-estar, a educação de qualidade, a paz e a justiça social, né, tudo isso está relacionado, né, com o planeta, com esse desenvolvimento sustentável, né, não só as questões relacionadas à água, à proteção das florestas, mas é um entendimento muito mais ampliado, horizontalizado, né, muito mais global de que todas as áreas, todas as ações de políticas públicas em diferentes campos são necessários para uma vida sustentável no planeta, né? Que uma coisa não está deslocada da outra, elas não podem viver em caixinhas separadas, elas precisam estar em consonância, né? É verdade, importantíssimo isso que você está colocando, Darlan, que às vezes a gente tem uma visão muito restrita do que seja meio ambiente, do que seja educação ambiental, né? Uhum, E do que seja sustentabilidade, né? E aqui eu acho que por aqueles objetivos a gente pode ter essa dimensão que isso é mais abrangente, né? E eu acho que tem essa relação do sustentável com a educação ambiental tem muito a contribuir na sociedade que a claro. gente vive, né? Exatamente, o próprio espetáculo, né? O espetáculo traz uma temática. As pessoas que têm acesso à cultura conseguem, né, ter um conhecimento maior, conseguem fazer conexões, reflexões sobre a sua vida, né? E conseguem, de alguma maneira, talvez, né, mudar algum costume,
aquilo que via, que achava que era certo, a partir do espetáculo começa a refletir, repensa na sua própria forma de atuar, né, em sociedade. Enfim, então a cultura também é um elemento importante que perpassa por todos os outros, né? O acesso à arte, ao conhecimento, enfim, é uma forma também de defender o meio ambiente, né? De A cuidar gente do meio ambiente. percebe quando trabalha com jovens, mas sobretudo com crianças, né, que Uhum. eles têm esse poder de transformação, na escola, por exemplo, mas também no seu ambiente. Então ele vai para casa, vai para a família e leva essas novas atitudes, né. E não só leva, mas ele é, de alguma forma, determinante dentro da família para haver essa transformação, porque a gente sabe que hábitos, né, Uhum. como é que eu vou dizer assim, rotineiros e que estão Isso. automatizados, são um pouco difíceis de serem transformados, né. Uhum. Mas, às vezes é uma medida, uma pequena medida que consegue fazer isso e se transformando, né, paulatinamente, assim. Exatamente, exatamente. E também tem uma parte num dos textos que você trabalha a questão de cultura e natureza, Darlan, que você faz uma referência, assim, ao Krenak, é uma obra do Krenak, né, que eu achei Isso, muito interessante, porque para a gente avaliar essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, não só a partir da perspectiva eurocêntrica, digamos assim, ou exato. branca, né? Mas para ter uma perspectiva de outras culturas também. E o Krenak, esse filósofo, né, indígena, esse pensador, né, que foi tão importante para as conquistas dos povos originários e também da defesa do meio ambiente, né, na Constituição de 88. Esse livro que ele escreve, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, no qual eu tirei algumas ideias dele ali para dar como referência também, né, para os professores que queiram aprofundar e utilizar, ele vai falar um pouco isso, né, do quanto a gente se afastou da Terra, do entendimento de que a Terra, a natureza, os outros seres vivos são parte, né, da nossa vida, né? São seres vivos que merecem respeito, ou seja, não só as plantas, os animais, ou seja, todos esses recursos, ele precisa voltar a ter um status de seres né, vivos, respeitados. É um pouco isso que ele fala para a gente, né? Esses parentes, né, que seriam nossos parentes, os animais, os vegetais, enfim, para a gente recuperar esse status de família, né? Desses elementos, perceber, né, os animais, os seres vivos com essa dimensão de comunhão, né, de comunhão, de estar vivendo em comunhão com esses elementos, né. Isso que às vezes o nosso dia a dia nos tira, né, a gente vai para um lugar, fica no celular, passa no computador, não olha mais a paisagem, não percebe mais os ambientes, não percebe, né, as pequenas coisas que estão à nossa volta e que são tão bonitas, ou seja, voltar a esse encantamento, é isso que ele propõe, é isso que ele diz como uma ideia para adiar o fim do mundo, né? Voltar a sonhar, a se encantar com tudo que está à nossa volta, mas também respeitar, né, os antepassados, ouvir as histórias, perceber que há outras possibilidades de vivermos num mundo, né, melhor, de forma é, mais comprometida, né, com as gerações futuras. É uma espécie assim de buscar uma nova integração, né, com a natureza, com o meio ambiente, né, para além e ter uma relação crítica com a tecnologia, né, porque a Exato. tecnologia é importante, é importantíssima no mundo que a gente vive, né, mas a gente também não pode se deslumbrar com ela, né, e achar que É. pode usar de qualquer maneira, né. E é isso que ele tem uma parte que ele fala dos cientistas, né? Ou seja, os cientistas criaram tudo isso, ou seja, aqui nós estamos falando, né, através de um elemento, né, de virtual, de uma ferramenta virtual, ou seja, que criaram tantas formas de aproximar os seres humanos, enfim, né, nessa lógica, mas também é preciso que eles voltem a ser artistas. Eu achei tão bonito ele dizer isso, né? Artistas de se sensibilizar, de usar a criatividade para operar de outras formas, né? Que não somente
influenciando o mercado, não somente voltados para o consumismo, mas criando também uma ciência comprometida com um mundo melhor, né, com o futuro. Uhum. Bom, então eu só vou citar rapidamente aqui os outros elementos que Tá estão bem? aqui dos textos, Darlan. Lembrando sempre que todos os textos têm referências, têm notas de rodapé para a pessoa se Isso. aprofundar, né, Darlan? Exato. Então, se... Eu fui deixando assim, eu fui tirando algumas inspirações desses textos ali, mas a gente, né, teve esse cuidado, Maris, de deixar o link para acessar esse texto completo, né? Alguns vídeos, enfim, esses links para os portais. Tudo isso é para que eles sejam uma ferramenta para que o professor possa, né, buscar ali, e não só ali, né, mas que ele possa se inspirar ali para desenvolver suas atividades, né. abrir novos horizontes, novas Isso, janelas, isso né? são ideias abertas, são possibilidades, né? Não é nada fechado. Enfim, é uma possibilidade. Quando a gente busca, a gente sabe, né? Quando está no dia a dia na sala de aula, precisa às vezes procurar rapidamente algumas informações. E eu acho que o projeto auxilia nisso, né? Ele está casado com o espetáculo para auxiliar nessa proposta de uma continuidade, né? Do que foi visto no espetáculo. Ou então utilizado antes do espetáculo, não sei o professor que vai trabalhar isso, né? Mas que ele possa complementar, né, a atividade cultural. A ideia é fazer essa relação entre arte, conhecimento, né, tecnologia, sustentabilidade, né? Fazer essas reflexões, né? E então, para além desses elementos, desses textos, também tem por exemplo, o conceito de patrimônio natural, que é bem interessante, que o Darlan coloca para nós. Também tem um pouquinho do histórico e da importância dos movimentos ambientalistas no Brasil e no Rio Grande do Sul. E um texto sobre a importância da gente refletir, né, sobre o conhecimento, sobre da gente perceber, por exemplo, as notícias falsas, o negacionismo, né? Isso. De como a gente trabalhar com isso. Eu não sei se você gostaria de destacar mais alguma coisa, Darlan. Não, eu gostaria só de agradecer pela oportunidade de desenvolver esse trabalho, né, junto com a turma do Dionísio, de dizer que foi assim um prazer enorme, né, conhecer mais sobre o espetáculo e também me desafiar a escrever sobre esses temas e também foi muito prazeroso, né, e dizer novamente que é uma possibilidade somente, né, que a gente tentou da melhor forma trazer um material consistente, né, para o professor que vai trabalhar, e espero que isso renda bons frutos, né, que possam desenvolver ótimas atividades, né, seja não só na escola, mas também na educação não formal, ou seja, nos grupos, né, nas comunidades, nas discussões, enfim, é isso, foi um prazer enorme participar desse projeto, e espero que vocês todos e todas façam um bom uso, né, do projeto pedagógico. Para nós foi muito bom também ter você, a sua clareza, a sua reflexão no nosso na elaboração desse projeto. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para que esse projeto andasse nessa direção. Aproveito para deixar os meus parabéns pela articulação, pelos textos, que estão muito bacanas mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal que lê vai gostar. E também só quero salientar, então, que a gente vai deixar um link na descrição do vídeo com o acesso, que a pessoa pode acessar e baixar gratuitamente o projeto pedagógico completo. Porque esse Exato. tutorial a gente passou por algumas temáticas, né? Mas ele é mais abrangente do que o tutorial aqui. Então, está disponível lá para todos que tiverem interesse. Quero lembrar também que esse é o projeto Espantosas Criaturas do Teatro de Bonecos, que é realizado com recursos do governo do Rio Grande do Sul, por meio do Procultura RS FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Então, muito obrigada, Darlan. Obrigada a todos. Obrigado, eu que E agradeço. até. Até mais, gente. Bom trabalho.